a produção de algumas frutas que, você nem imagina que Caxias esses dias eu visitei um produtor produzindo lichia, que é uma fruta que não tem nada a ver com a nossa região, mas ele está numa localização lá a 70, 80, 90 metros, até 100 metros acima do nível do mar, ele consegue produzir maracujá doce, algumas particularidades. E tem a região alta, que é a região agora de 750, 850, que realmente agora só em cultivo protegido consegue produzir alguma coisa, porque é uma área mais, ela é muito mais fria e tu tem uma dificuldade de produzir nessa época aqui a céu aberto. Então, é o normal desta época, Beverly e ouvintes, nós ter uma entre-safra de produção na maior parte do município de Caxias do Sul, mas temos uma região que produz e consegue produzir porque lá dificilmente dá geada. Esse frio atinge, claro que ele pode atingir também. Mas o que mais nos preocupa não é esse frio, porque o produtor sabe que esse frio é bom na parte alta, principalmente dos municípios. O que mais nos preocupa não é o frio tem que acontecer, como diz, principalmente esses meses, mas o que mais nos preocupa hoje é a questão do que está se desenhando, das previsões das chuvas acima da média, depois do que todo esse trauma que a gente passou, como você colocou, é a questão do granizo, porque quando você trabalha um ano e daí em 5, 10 minutos tem tudo destruído. Aliás, o secretário fora aqui do ar já me deu um spoiler e eu vou passar aqui no ar agora também. Parece que hoje, a partir de hoje, temos novidades no estado sobre essa questão do granizo. Hoje a gente está cobrando do Estado, porque eu sempre dizia, quando me perguntava, esse sistema antigranizo de proteção, ele existe em Santa Catarina, a gente conheceu há vários anos, e depois a gente foi estudando, pensando numa viabilidade de instalar aqui na nossa região. E a gente foi lá conhecer, fomos lá em 22 municípios, a participação do Estado também ela foi muito importante, porque hoje, pensando nesse sistema, ele é um sistema que tem um custo alto. Mas, ao mesmo tempo, ele se paga, porque hoje um granizo numa comunidade, numa região, o prejuízo é muito maior. Claro que hoje o agricultor não tem condições dele comprar o sistema, porque ele tem um custo altíssimo. Então, hoje precisa a participação do Estado e do município. Então, eu sempre dizia que o Estado não só conseguia viabilizar esse sistema de proteção, que ele não é 100%, mas ele tem uma boa eficiência, dá para se dizer, chega próximo a 90%. Então nós temos ali, hoje, tecnologias que permitem a proteção, então nós temos que tentar ajudar a nossa agricultura, enfim, os nossos agricultores a não ter esse prejuízo. Tem o seguro, mas ao mesmo tempo o seguro às vezes não, ele não acaba protegendo todas as culturas, tem para algumas culturas, mas enfim, se a gente conseguir proteger um pouco mais, melhor ainda. Então nós temos esse sistema há tempo que a gente está encabeçando, Caxias do Sul encabeçou essa situação de viabilizar esse sistema, e é claro que a gente gostaria que tivesse acontecido antes, mas a gente sabe que dentro do setor público tem as suas burocracias, né? E o Estado, para liberar esse recurso, ele precisa de uma aprovação de vários setores. E finalmente, hoje a gente teve a informação essa semana, numa conversa que a gente teve com o Estado, que possivelmente hoje vai ter uma reunião na Casa Civil, enfim, com a Procuradoria do Estado, para finalizar esse processo e depois o Estado lançar o edital para os municípios se habilitarem para nós poder viabilizar esse sistema, justamente para tentar proteger um pouco desse granizo que acaba dando muito prejuízo para a nossa agricultura. A expectativa é que seja aprovado ainda esse ano, ou seja, viabilizado, aprovado É, viabilizado. A uhum. gente gostaria, a gente já tinha planejado que a ideia era ter uma proteção já neste ano. Claro que ele devia ter iniciado o ideal era que a gente tivesse esse lançamento desse edital até antes, a gente previa até o mês de maio. Mas isso o Estado, pela parte burocrática, enfim, que tem,
que às vezes acaba não sendo ágil e rápido como a gente gostaria. O setor público, infelizmente, ele tem essa situação, e a gente gostaria que ele tivesse acontecido antes, mas com certeza eu acho que a esperança que a gente tem é que ainda esse ano ele seja viabilizado. Se a gente vai conseguir proteger desde o início da primavera, a gente não sabe, mas se a gente conseguir já dar um encaminhamento e conseguir instalar, com certeza, viabilizar para esse ano, a gente logo, logo aí vai ter uma proteção melhor quanto a esses eventos climáticos. Secretário, para quem não sabe, né, esse sistema antigranizo é aquele que usa uma tecnologia de ondas sonoras hipersônicas, né, que ele Hum, fragmenta os cristais, é isso? Como não, é que não. funciona na Nós prática? temos 2 sistemas hoje, um mais recente e outro mais antigo, inclusive, que a gente acabou estudando um pouco para entender como funcionava e ver se realmente funcionava. E eu fiz isso também, Beverly, até porque eu acabei me envolvendo muito nisso, e a gente viu que essa modificação do tempo ela começou lá em 1947 por um americano que descobriu que o iodeto de prata ele podia ser lançado, semeado numa nuvem, ele poderia provocar chuvas. Então, Uhum. nós temos dois sistemas hoje. Esse sistema com iodeto de prata que para uso coletivo, pensando numa proteção geral do município de Caxias do Sul, ele é o melhor. Então, qual a função dele? Ele ir até a nuvem e derreter o tamanho da pedra de granizo, tá? Ela pode e fazer com que ela chegue no chão em água. Então, essa é a função. E tem um outro sistema que acaba quebrando, que é as por ondas, que acaba quebrando o granizo. Então, são duas tecnologias diferentes. Uma que derrete a pedra de gelo e uma que quebra. Então, as duas, pelo que a gente estudou, têm a sua eficiência, e a decisão ela vai ser pelo custo-benefício, Aí pensando. cada município vai poder escolher uma vez que esteja Não, aprovado, não, não? não, acho que não, porque daí o Estado ele vai colocar recursos e definir Uhum. uma tecnologia pensando numa proteção Entendi, geral. entendi. Porque a gente conheceu, inclusive em Santa Catarina, eles utilizam, pensando numa tecnologia ampla de proteger uma cidade também, porque nós fomos visitar o município de Caçador. É um Uhum. exemplo, o que que aconteceu. Eles tinham colocado só numa área em metade do município, onde que protegia praticamente uma região da fruticultura lá do município. O que que aconteceu da produção de tomate, que eles têm muito? O que que aconteceu no passado? Veio um granizo, destruiu praticamente todos os telhados que tinha na cidade também. Aí eles instalaram também no meio urbano. Uhum. Então, o sistema lá com o uso do iodeto de prata, que é utilizado em muitos países também, na China, nos Estados Unidos, enfim, na França, na Espanha, enfim, cada um com sua particularidade, enfim, em escolher o melhor sistema. Se for localizado, talvez por ondas é melhor, mas se for de forma geral e pensando numa proteção total, porque como hoje nós somos poder público, a gente não pode pensar só numa região, a gente tem que pensar no município de Caxias do Sul. Então, a opção melhor hoje que a gente entendeu, enfim, é o uso que Santa Catarina está usando hoje. E eles têm há muitos anos, e nós vamos visitar, enfim, empresas que introduziram a tecnologia para o Brasil e estão satisfeitos. Então, é isso que a gente está buscando uma proteção, se não é total, mas que ajude a nossa agricultura a não ter esse prejuízo que ela acaba tendo todos os anos, porque nos últimos anos, todos os anos, o município de Caxias do Sul, não só de Caxias, mas falando de Caxias, ele é atingido por uma região ou por outra. Eu cito um Uhum. exemplo: a divisa com Vale Real. Nunca, os produtores nos disseram, nós nunca tivemos problema de granizo nos últimos anos, 2 anos consecutivos. Como nós temos agricultor que 7 safras ele perdeu por granizo, então é muito prejuízo. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar a nossa agricultura aqui de Caxias do Sul. Secretário, uma coisa importante, né, então a novidade nesse sistema antigranizo é que hoje, então, nesta quinta-feira, tem uma reunião na Casa Civil, essa é a grande novidade, que dali, muito possivelmente, vai sair uma aprovação e aí depois um encaminhamento, para um edital, aí com É, edital fica mais fácil, né? O Estado,
ele tem que lançar um edital, ele não pode direcionar para município, ele tem que dar oportunidade para todos os municípios. Claro que a demanda, ela é da nossa região. Hoje nós temos, inclusive, quando nós somos Santa Catarina, praticamente 22 municípios participaram e mais 2 disseram: "Não, eu não posso ir, mas eu vou". Então a gente tem um número considerável de municípios, em torno de 24, 25 municípios que têm interesse. Claro que num primeiro momento talvez não se viabilize para todos, até porque o município ele também tem a sua parte A de contribuir, contrapartida, né? a Uhum. contrapartida. Então talvez a gente tenha agora um grupo ali de 15 municípios que já disseram: "Não, se o sistema vier, se o edital abrir, eu vou participar". Então Caxias é um deles. a gente está aguardando o estado lançar o edital, justamente definir isso para depois ver os municípios que realmente se habilitam para participar desse sistema. Perfeito. São 9h51. Secretário, obviamente falamos sobre essa questão do granizo que é importante e iniciamos falando sobre o frio, que o frio também é necessário, né, para algumas culturas, inclusive. Nós tínhamos um dado que essa região aqui da Serra, em especial Caxias do Sul, abastece 50% dos hortifrutigranjeiros do estado, né? Então produz aqui e envia. Então eu queria lhe perguntar como é que está esse cenário? A gente continua sendo muito forte em hortifruti. O senhor falou sobre a diversidade de culturas que a gente percebe, inclusive, nas feiras, né? Você vai hoje nas feiras, qualquer feira que você for, seja ponto de safra, seja as feiras do bairro, seja feira ecológica, a gente percebe que há uma diversidade de produção. Tem aquilo que a gente espera da época, por exemplo, os cítricos, mas tem um pouquinho de tudo, inclusive lixia, né? Sim. Então, como é que está o cenário hoje, pensando em diversidade de produtos e também sobre o frio necessário para deixar uma safra, por exemplo, de cítricos boa? Fazia tempo aí que a gente não comia uma safra gostosa, fruta boa, né, saborosa, doce. Nos últimos 2 anos nós tivemos uma safra excelente de qualidade, enfim, a última até também agora com a produção de uvas também muito boa, na passada também a questão da produção de maçã esse ano uma super safra também, até porque nós tivemos no passado ali dificuldades na produção, até porque nós tivemos aquele período, de 3 anos consecutivos de estiagem, né, acabou afetando porque muitas das propriedades nossas elas não têm, irrigação. Claro que agora o estado também está investindo em programas de irrigação com recursos e muitos estão se habilitando. Esses dias eu fui visitar uma propriedade de citros, você falou em citros também, nós temos hoje ótimos, na citricultura um crescimento muito importante na produção de citros, com qualidade muito boa, produtores investindo em irrigação, em tecnologia, justamente para naquele momento que precisar, que faltar água, ele ter irrigação instalada. Então, os novos pomares, enfim, que estão sendo plantados hoje, muitos agricultores estão investindo em tecnologia e para ter uma garantia de produção. Então, não é mais aquele plantio, vou plantar, vou ver se dá. Não, tu tem um custo alto, então tu tem que cuidar mesmo. Hoje nós temos que tratar a nossa propriedade como um negócio, tá? Agricultura com resultado, É, né? com resultado, então não dá mais, tem um alto custo de investimento, então ela precisa de cuidados, enfim. E claro, hoje tem tecnologia nova, hoje nós somos o maior produtor de hortifruti do estado do Rio Grande do Sul, a gente abastece muito, eu digo sempre, Caxias do Sul tem que ter 3 perfil de agricultor, que a gente quando fez um levantamento, sentou junto com as entidades, com o sindicato, com a Emater, a gente de universidade descobriu que a gente tem 3 perfil de agricultor. Tem um perfil de agricultor que inclusive eu fiz umas visitas numa propriedade, são pessoas que, são médios produtores, assim, que têm uma produção considerável, plantio de diversidade, inclusive algumas até com plantio de grãos, que não era uma coisa tão quem dizia que tinha trigo em Caxias do Sul, hoje nós temos uma áreas de trigo. Então, essas produções, essas áreas, elas acabam abastecendo nem o estado do Rio Grande do Sul, a maior parte dos produtos, eles vão para outros estados. Inclusive, semana passada a gente esteve na Hortitec em São Paulo, conhecendo um pouco a feira, que é uma das maiores feiras de hortaliças do Brasil. A gente foi no Ceasa em Campinas, tinha os produtos de Caxias do Sul. Então, nós temos produtores que praticamente não vendem aqui. Nós fomos numa propriedade, o agricultor entregava para 18 estados.
Nós temos cenouras produzidas de Caxias do Sul indo para Rondônia. Então, olha só aonde a gente consegue alcançar. Nós temos um perfil de agricultor que mais abastece o Ceasa de Porto Alegre, que principalmente na época de safra, pensando na região de Santa Lúcia, é um grande polo produtor que praticamente tudo se direciona para Ceasa Porto Alegre. Alguns produtos acabam indo para Porto Alegre e depois voltam para Caxias. E nós temos um outro perfil de agricultor que entrega aqui na Ceasa Serra, que acaba vendendo, comercializando seus produtos na Ceasa Serra e também nas nossas feiras. Eu digo sempre, aquele produtor ali da região de Vila Cristina, ele praticamente, ontem nós estivemos lá numa reunião de treinamento, onde nós tínhamos mais de 40 pessoas, praticamente 90% desses produtores comercializa nos pontos de safra, nas feiras do agricultor do município, abastecendo a população de Caxias. Então, nós somos importantes, sim, na produção, porque acabamos abastecendo amplo, né? Desde, como disse, vários estados brasileiros, a grande parte dos estados, como o nosso estado e como o município também. Perfeito. Eu vou pedir licença ao secretário aqui, ele vai ficar mais um minutinho com ele, já que ele veio até aqui, hoje eu vou abusar um pouquinho, mas eu tenho um compromisso com a rede, né? Então a gente vai fazer um intervalo na rede. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, obrigado. Nós também estamos transmitindo em live essa entrevista pelo Facebook, depois vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Então, neste momentinho aqui, eu vou dar um stopzinho, porque a gente tem outros assuntos importantes. Eu quero aproveitar a presença do secretário de Agricultura aqui de Caxias do Sul. Tem as missões, né, técnicas que o secretário, da última vez que a gente conversou para cá, inúmeras, né, muitas delas, com muitos aprendizados. Tem o PNAE agroecológico, que teve um grande momento em Caxias do Sul. Tem produções orgânicas que, inclusive, estiveram presentes na Festa da Uva. A gente vai falar sobre tudo isso depois do intervalo. A gente volta já, não sai daí. Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede. As decisões que impactam o Rio Grande do Sul começam nos municípios. Por isso, a Assembleia Legislativa convida para o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, um espaço de diálogo para juntos buscarmos o desenvolvimento da região. É dia 29 de junho, às 9 horas, na Rua Francisco Getúlio Vargas, número 1130, no Bloco A do Salão de Atos da UX, em Caxias. Assembleia Legislativa. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Tua Rádio. Informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor. Anatel explica os direitos dos consumidores. As prestadoras devem fornecer o número de protocolo do atendimento em todos os contatos telefônicos com o consumidor. Quando a ligação é originada pelo consumidor, o protocolo deve ser entregue no início do atendimento. Quando a ligação é originada pela prestadora, o protocolo deve ser entregue a qualquer momento durante o atendimento. Além de fornecer o protocolo por telefone, as prestadoras devem enviá-lo por mensagem de texto ou e-mail em até 24 horas. Uma campanha da Anatel, com apoio da Agerte. Adquira vinhos, espumantes e sucos Frei Fabiano de Vila Flores na Banca Rio Branco, que fica ao lado do estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. São João, no Andréassa tem festa de montão. E tem o dia do açougue, com filé de peito de frango pacote R$ 13,95 o quilo. Colchão mole R$ 42,90 o quilo. Empanado de frango Seara leve 10, pague R$ 1,29 cada. Carne moída de segunda Campo Nobre 500 gramas, R$ 12,95. Peito de frango com osso, R$ 9,79 o quilo. No Andréassa tem São João pra toda a família. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Dez horas, notícias da hora. Oferecimento Move Brasil no Banrisul. Carro novo para quem move a cidade. Acesse banrisul.com.br/Move Brasil e saiba mais.
Com a chegada do inverno e o aumento do uso de equipamentos para aquecimento, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está lançando a campanha Inverno Seguro para a prevenção de incêndios residenciais. A iniciativa alerta para os cuidados necessários nesta época do ano. Levantamento realizado pela Assessoria de Operações e Defesa Civil aponta um aumento de 8,5% nas ocorrências relacionadas ao uso de fontes térmicas entre os anos de 2024 e 2025, passando de 1.196 para 1.298 registros. Os casos estão associados principalmente ao uso de fogões a lenha, lareiras, aquecedores e cobertores térmicos. A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira, com o apoio do Ministério Público Federal, a segunda fase da operação que investiga fraude bilionária nas Americanas, cujo prejuízo agora pode chegar a 54 bilhões de reais, de acordo com os laudos técnicos periciais. Agentes saíram para cumprir 9 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos envolvidos. Desta vez, a força-tarefa busca apurar se acionistas das Americanas e representantes de bancos privados também participaram do esquema. Tudo parece impossível até que seja feito. Tua Rádio, presente na tua história. Os terremotos com magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na noite de ontem deixaram pelo menos 164 mortos e 971 feridos. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, atualizou o balanço na manhã desta quinta-feira. Em nota, o Itamaraty afirmou que, até o momento, não foram identificados brasileiros entre as vítimas do tremor. No comunicado, o órgão ainda manifestou pesar pelas perdas causadas pelo terremoto. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em uma rede social que os Estados Unidos estão prontos para ajudar a Venezuela. Notícias da hora. Oferecimento Move Brasil no Banrisul. Carro novo para quem move a cidade. Acesse banrisul.com.br/Move Brasil e saiba mais. Notícias da hora, uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Próxima edição às 11 horas. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Não, ainda não chegamos onde queremos. Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola? Governo do Brasil! E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família? Governo do Brasil! Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000? Eu digo sim ao povo brasileiro! Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. Quem vive no volante sabe, carro bom faz diferença no fim do mês. No Banrisul você pode financiar até 100% do seu carro novo, com prazo estendido e carência para começar a pagar com o Move Brasil Táxi e aplicativos. E para as mulheres, a taxa é reduzida e pode incluir itens de segurança. É carro novo para quem move a cidade. Acesse banrisul.com.br/Move Brasil e saiba mais. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. 10 horas e 5 minutos.
Chegou a promo Embaixadas do Apio. Peça sua pizza de forno a lenha, venha retirar no balcão e mostre seu talento com a gorduchinha. A cada 10 embaixadinhas, você ganha 10% de desconto. Mandou 50, sem deixar cair, é metade do preço. 50% de desconto. Faça seu pedido, aqueça as canelas e vem pro balcão. Dom Apio Pizzaria, a campeã da sua fome. Dom Apio Pizzaria, 3039-0153. Peça agora o seu. Embaixadinha premiada Dom Apio. 6 graus. Pessoal, aqui é Gesiel Carvalho do Conexão Senado. Eu tenho um recado para vocês. O mosquito da dengue tá voando por aí. Não dê moleza pro bicho. Deixe as piscinas e caixas d'água sempre cobertas, garrafas e baldes com as bocas viradas para baixo e lixo sempre fechado, dentro ou fora de casa. Mais uma dica: limpe as calhas e coloque tela nos ralos. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. Rede Tua Rádio. A frase do dia. Brilhar não significa iluminar, e é preciso iluminar. Brilhar não significa iluminar, e é preciso iluminar. Cada um de nós, ao vir a este mundo, recebe também uma luz interior. É com esta luz que nós vamos afastando a escuridão. Todos nós enfrentamos momentos de escuridão, momentos onde não se tem saídas, momentos tão difíceis, momentos de indecisão, de dúvidas, momentos que se parecem com séculos, porque são pesados e a gente sente que eles demoram para passar. Mas olha só, quem tem consigo a luz é capaz de iluminar, descobrindo outras alternativas, construindo outros cenários, dando-se conta de novos horizontes. Tem pessoas que querem brilhar. Não, mas a nossa vida foi feita para iluminar. É claro que existe um brilho dependendo de cada um, e cada um brilha do seu jeito. Mas a nossa missão, a finalidade dos nossos passos neste mundo é iluminar. Que bom poder distribuir luz. Que bom ser luz onde a gente se encontra. Tem pessoas que onde elas estão, todos gostam de ficar por perto. Tem pessoas que onde estão, naturalmente, os problemas se multiplicam. Nós devemos ser pessoas de luz, pessoas iluminadas. Uma pessoa iluminada é uma pessoa que sabe ter paciência, que sabe perdoar, que sabe dizer a palavra certa na hora certa. Uma pessoa iluminada, dificilmente ela emite um julgamento. Uma pessoa iluminada é uma pessoa de muita bondade. Todos nós podemos levar luz, ser luz, carregar luz, espalhar luz. É para isso que viemos a este mundo. Brilhar não significa iluminar, e é preciso iluminar. A frase do dia. Temática. O que acontece é assunto.
10h09. Bom dia para você. Retomando aqui a entrevista especial com o secretário da Agricultura, Abastecimento e Pecuária de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. A gente está falando sobre, né, a expectativa dos efeitos do El Niño à agricultura, o cenário também da agricultura local e, obviamente, também essa questão, né, do frio, do granizo, das intempéries climáticas de uma forma geral e as repercussões que tem aí na agricultura. Essa primeira parte da entrevista já está lá na live, né, para quem está nos acompanhando, depois vai lá para o YouTube também, youtube.com/Rede Tua Rádio. Secretário, na sequência, eu não posso deixá-lo ir embora sem também aproveitar aqui para a gente entender que momento é esse de Caxias, da agricultura, né, de Caxias do Sul, quando a gente fala de um PNAE agroecológico. Caxias do Sul é um dos municípios de abrangência nacional participando desse programa, e ele é interessante até porque na pandemia a gente viu, né, que a merenda escolar foi uma grande oportunidade para os agricultores escoarem sua produção, porque senão não tinha o que fazer. E agora tem o PNAE agroecológico também. Com certeza, nós temos programas desde governo federal, como até do próprio município, Troca Solidária, onde que nós adquirimos produtos. Hoje, se nós pensar na merenda escolar, ela acaba sendo adquirida dos nossos produtores via cooperativa, do Troca Solidária também, que é um programa do município via agricultores e também cooperativas. Então, enfim, eles são programas importantes porque acaba consumindo o que é nossa, tá? O que é produzido aqui em Caxias do Sul. O PNAE agroecológico ele foi assinado agora na Festa da Uva. A gente também tem um espaço aqui interessante na questão da produção orgânica, então a gente está tentando incentivar os produtores a produzir também, como se diz, às vezes produzir orgânico, eu digo sempre, tem que ser um herói, porque nós temos um clima aqui muito difícil, a gente hoje ele não regula às vezes como a gente gostaria, então a gente precisa de utilização hoje no modo convencional, uso de defensivos agrícolas, mas também tem um espaço para produção orgânica. Então nós queremos incentivar alguns agricultores a participar desse programa porque tem um mercado certo, ele tem a comercialização desses produtos. A gente está tentando buscar ali um grupo de produtores justamente. Às vezes as pessoas me perguntam, não, mas eu vou ter que deixar de produzir como eu estava produzindo para partir para uma agricultura orgânica? Não, ele pode dividir a propriedade e produzir de forma orgânica e também convencional. Aquela questão da preocupação de talvez não conseguir produzir de maneira orgânica como a expectativa dele. Então, esse é um programa também que foi assinado, que a gente espera a adesão de agricultores. A gente sabe que não é fácil, porque ao mesmo tempo eles têm muito medo quanto fazer esse momento de transição, mas hoje existe a produção, a gente viu a semana passada em São Paulo, numa rede de mercados, está crescendo cada vez mais a produção de orgânicos, porque tem público que quer comprar um produto mais natural. Então, isso nós temos um mercado. Sem contar, secretário, que é bom para o próprio agricultor, né? Sim, para a saúde então, dele, né? Nós temos essa possibilidade, então, mais uma vez, convidamos os nossos agricultores que às vezes estão vindo, as pessoas que querem produzir de forma orgânica, existe esse programa, procure a secretaria que a gente precisa até de um número interessante de produtores ali, a gente está pensando no mínimo uns 50 produtores para aderir, porque eles vão ter mercado, isso que é mais importante. Tem um programa federal que vai ter a aquisição desses produtos para entregar como merenda escolar. Então, nós temos o mercado, é só produzir que tem a colocação e a garantia de venda, isso que é o mais importante. Então, também tem mercado para isso. Então, desde que a gente assumiu, eu recebi várias ligações, principalmente de escolas privadas e infantis, querendo comprar produção orgânica. E nós não temos essa produção orgânica para abastecer. Então, inclusive, ela é importante não só pensando no PNAE, mas também para a produção de Caxias do Sul. Até porque Caxias do Sul é uma população de 500 mil habitantes e tem gente que quer produzir. Nós temos a feira ali, a gente vê o público que tem ali, é um público fiel que vai todos os sábados comprar seus produtos para toda a semana. Então, o mercado tem só o pessoal
ter aquele ânimo, aquela vontade de produzir de forma orgânica. Não é obrigatório produzir totalmente orgânico, pode produzir convencional na propriedade orgânico, porque existe essa possibilidade e a gente viu, tem produtores ali pensando na uva, no suco, no programa que foi feito para as próprias cooperativas, que propriedades que ele produzia uma parte orgânica e uma parte convencional. Uhum. Secretário, sobre a questão da experiência, né, com as uvas orgânicas na Festa da Uva, a gente tem ouvido falar muito bem, gerou muita notícia, mas mais do que gerar notícia, como é que foi a experiência pelo lado de dentro, né? Olhando a questão do lado de dentro. Claro, foi um dia só, aproveitando naquele dia que inclusive a gente assinou a PNAE Agroecológica, a possibilidade desse programa. Ele foi muito importante até para mostrar que Caxias do Sul tem produção orgânica, tá? E a nossa Festa da Uva, ainda a uva é a fruta principal, apesar da diversidade de produção que nós temos, ainda a maior área é uva, mas nós temos a maçã, que é importante, enfim, não só maçã, uma diversidade de frutas e hortaliças, aonde que essa ideia partiu de um projeto, de uma ideia de uma produtora que ofereceu, tentou colocar para nós, a gente conversou com o presidente da comissão comunitária, viu com bons olhos de ter de distribuição de uva orgânica. Então a gente espera que agora nas próximas festas da uva se mantenha isso, até para mostrar que nós temos a produção orgânica. Então, e foi muito, o pessoal gostou muito, até porque a uva também, toda a uva ela estava de boa qualidade, mas mesmo sendo orgânica, com todas as restrições de aplicação, de proteção quanto a doenças, ela estava de ótima qualidade. Então, isso foi muito importante. A população se viu que gostou muito da ideia. É bem acolhido, né? E por fim, para a gente encerrar a entrevista, secretário, eu sei que nós tivemos uma última conversa, que foi lá ainda no ano passado, final do ano passado, assim como a gente está tendo hoje, e de lá para cá, secretário, muitas viagens, missões técnicas, acompanhamentos, isso é uma constante, né, do seu secretariado. E eu queria lhe perguntar um pouquinho assim, claro, não vamos falar de todos, mas assim, algum ponto alto que tu queiras nos dizer, olha, isso aqui, dessas missões, dessas experiências, Caxias precisa olhar com mais atenção. Bom, quanto às missões, elas são importantes, até porque na premiação da Festa da Uva, a gente acaba premiando esses produtores com alguma viagem, tá? E a gente esteve em 2 missões, uma foi para o sul de Minas, onde o cuidado que a gente deve tomar, que hoje a gente tem que planejar um pouco mais a nossa produção, o que a gente tá acontecendo. Em várias regiões do país está se começando a produzir uva. Então a gente tem que tomar um alerta que não é só nós que produzimos. A concorrência está aumentando. A concorrência está aumentando, até aqui no Rio Grande do Sul. Claro que eu digo sempre, igual a nossa uva não tem. Às vezes a gente vê a uva pensando principalmente numa região produtora que nem o Vale do São Francisco, que às vezes eu digo sempre, igual a nossa uva não tem. Ela tem um tempo longo, enfim, demora um ano, lá se produz várias safra num ano. Eu digo sempre, melhor que a nossa uva não tem, não porque eu seja de Caxias do Sul e região, enfim. Mas nós temos várias regiões, o vinho também na produção na região no sul de Minas, aí nós temos várias regiões produtoras de uva, agora você vê Goiás, você vê Brasília, enfim. Então é isso que a gente tem que pensar. Bom, realmente nós temos que ampliar o que a gente tem que fazer. Então, isso também é um aprendizado para esses produtores que acabam sendo premiados e sempre pensando que também tem produção de outros países também que acabam produzindo. Então, o importante dessas missões, embora lá é uma premiação aos agricultores, que além de premiar a viagem, eles acabam vendo os novos mercados, como eles produzem. Na última que a gente esteve na região do Peru, que a gente nem sabia que tinha tanta produção, um país que até é pequeno, mas enfim, com sua particularidade lá, fator climático totalmente diferente, praticamente não chove, eles não têm problemas que nem nós temos aqui, mas exporta para vários lugares, para vários países. Mesmo agora na Hortitec São Paulo, a gente foi ver mais, fazer contatos para o Horticera, que a gente quer iniciar aqui plantando uma semente, trazendo as empresas para
para fazer áreas demonstrativas aqui em Caxias do Sul. Cada vez mais a gente vê novas tecnologias, uma tendência a agregar valor ao produto. A gente visitou a Ceasa em Campinas, a gente viu muita comercialização de produtos embalados, já prontos, para ter menos desperdício. Então, são mercados, são ideias, a gente vê que estão sendo colocadas no mercado. E a produção, por exemplo, a gente viu uma questão em São Paulo, em algumas redes de mercado. A venda do produto pronto, da alface lavada, higienizada, isso está aumentando cada vez mais. Então, isso é uma coisa que o produtor precisa ficar atento, porque às vezes tem algumas questões de mercado que dá para ser explorada e com certeza dá para se agregar valor ao produto. Perfeito. Secretário, quero agradecer muito sua presença aqui, viu? E desejar ainda um bom dia de trabalho, que eu sei que está só começando, né? Tá bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa, Beverly, a todos os ouvintes da tua rádio, com certeza, para mostrar, enfim, o potencial da agricultura de Caxias do Sul, que às vezes as pessoas nem imaginam o que se produz aqui em Caxias do Sul. Só quando a gente viaja que a gente percebe que a gente está no luxo e nem sabe, né, secretário? Com certeza. Muito obrigada. Esse conteúdo fica armazenado também em vídeos, né, lá no facebook.com